Continuação da leitura do livro Fascismo à Brasileira, de Pedro Doria, que fala da história do fascismo na Itália e no Brasil nos anos 20 e 30. O capítulo chama A Cidade Eterna. No final da tarde de 14 de junho de 1930, Plínio Salgado viveu o encontro mais importante de sua vida. Havia algumas nuvens no céu em Roma, mas faziam calor e não havia sinal de chuva. Os termômetros chegaram a bater em 31 graus Celsius no meio da tarde. Era dia claro, ainda, às 18 horas. O sol só iria se pôr quase às 20. Ele estava ansioso, Plínio. Apenas a sala em que entrou já causava uma impressão. 18 metros de comprimento, 15 de largura, num canto uma larga mesa de madeira sólida, cuidadosamente talhada com um elegante abajur art déco no meio. Nas paredes, afrescos de 5 séculos cobrindo toda a superfície, e a lareira imponente. E o chão, marcado por um mosaico de motivos gregos em pedra tão bem lustrada que chegava a brilhar. 5 janelas davam para a praça da frente e do centro abrindo para uma sacada. O ocupante daquela sala fazia muito uso da estreita varanda para discursos intensos, marcados por gestos fortes, amplificados por microfones de rádio e cinema. No momento em que entraram, o sol iluminava o ambiente através dos vidros. Era a sala mais importante do palácio construído por um papa renascentista para si, a 8 minutos de caminhada do Panteão. Papa rico, nobre, sobrinho de outro papa, nascido e criado para emanar poder. Ainda a chamavam de Sala del Mappamondo, embora o imenso mapa do mundo que marcara a origem já não existe havia faz muito tempo. Fora isso, mantinha-se intocada, restaurada com a mesma aparência dos tempos de Paulo II. Menos o mapa, marco de uma era antes de uma reforma que destruiu o poder da Igreja, manteve sobre todo o continente por 10 séculos. Um papa morto 11 anos antes de Colombo descobrir a América e tudo mudar, incluindo o mapa. Uma sala, afinal, adequada às ambições de um novo inquilino. Pois os esperando com simpatia estava Il Duce, 40º e mais jovem primeiro-ministro da história italiana, Benito Mussolini, chamado de Il Duce. O premier estava sentado à mesa quando o pequeno grupo entrou. Vestia paletó cinza e calças amarelas. Levantou-se, de pronto, e rumou em sua direção. Sejam bem-vindos, amigos brasileiros, disse. À frente do trio, Plínio estava ansioso. Todos lhe disseram que o encontro seria muito difícil de marcar. O embaixador brasileiro, Oscar de Tefé, irmão da viúva de um ex-presidente, já o alertara. Jornalistas, às vezes, esperavam meses por uma entrevista. Era entre uma das maiores estrelas políticas europeias. O Duce era um homem ocupado. E Plínio era um jornalista feito político, como, aliás, Mussolini. O assessor de imprensa do premier, Lando Ferretti, confirmara que seria difícil. Mas aí veio o encaixe. Só 15 minutos de duração às 18 horas, combinados na manhã do mesmo dia. Um dirigir-se apressado ao Palácio Venezia. Tinha certeza que teria, na minha frente, 2 braços cruzados numa estatura de atleta. Escreveria depois o brasileiro. A catadura fechada do ditador. Estava a dias de completar 47 anos, o Mussolini. Não era alto, mas era imponente. Tinha um queixo viril, descrito por um jornalista, um parlamentar japonês. Impressionara pela tez, pela cabeça grande, comentou um estudante brasileiro que o conheceu uns anos depois. Os olhos de um azul muito vivo eram constantemente mencionados por todos que o encontravam. Olhos intensos, expressivos, atentos. Nas conversas pessoais, observava fixo enquanto ouvia. Era excelente ouvinte. Quando falava de ideias, porém, tinha o hábito de virar os olhos para cima, fitando o nada. E ele gostava de ideias. Mussolini é um emotivo, pensou Plínio, muito bem informado sobre nossa terra, percebeu um de seus companheiros, o escritor Mário Graciotti. E informado parecia mesmo estar. O chanceler comentou brevemente sobre o governo Washington Luiz e logo se meteu numa conversa de teoria política. Agitado, Plínio falava muito. Estava fascinado com a Itália, lera muitos dos artigos do Duce e buscava comparações com o momento brasileiro. Constatei que o prestígio do fascismo vem em grande parte do primado que deu à inteligência, comentou. Não a erudição estéril, o apego aos textos e utopias, seguiu,
mas a inteligência viva e ágil que apreende o sentido de tempos modernos. Para Plínio, o Brasil estava se aproximando disso, com uma nova geração de intelectuais, uma consciência realista. O jovem deputado estadual, que abandonara o mandato, parecia buscar alguma forma de pragmatismo. Mussolini estendeu o dedo indicador com ênfase. Sim, esse é o programa, confirmou no seu leve sotaque toscano. Também como eu, ele pensa que, antes da organização de um partido, é necessário um movimento de ideias, contaria Plínio depois a um amigo. Mussolini lera no meu olhar meu grande amor pelo Brasil. Augurou-me os mais completos triunfos à mocidade do meu país. Não era só isso que desejava o comandante. Eu quero pedir aos senhores, que são intelectuais e que viram a Itália, que não se esqueçam de contar o que presenciaram. Estava claramente uma campanha aberta. Dediquem alguns momentos desfazendo as falsidades que correm sobre o regime fascista. E impressionados, eles estavam com o país. Na noite antes de chegarem a Roma, Plínio e Mário fizeram o motorista parar o pequeno Fiat no qual viajavam em uma cantina que funcionava em uma casa de família. Comeram muito bem, beberam vinho ali do Lásio, um tinto Velletri, ainda feito seguindo a tradição dos tempos imperiais. E foi assim, inebriados por aquele vinho forte, com o motorista igualmente inebriado, cantarolando músicas napolitanas, que seguiram ao norte pela madrugada até verem surgir, à beira do lago Nemi, uma enorme galera que pertencera ao imperador Calígula. Tinha 1,67 km² a superfície dessa nave. Um palácio flutuante que arqueólogos retiraram com o casco intacto ali do fundo do lago, a pedido de Mussolini, símbolo de uma Roma que havia sido grande e de uma Roma que voltaria a ser grande. Com Mussolini. Conversavam agitados os dois brasileiros, entusiasmados, quando viram surgir uma curva fechada e, na noite sem estrelas, um caminhão de feno. Bateram de frente. Ninguém se machucou. Sono rovinato, gritou o motorista. Estou arruinado. O radiador destruído. Estava quase de dia e a capital bem próxima. Então Plínio falou, vamos entrar a pé em Roma. E com Mário eles foram. De lá mandaremos um socorro mecânico, falou acalmando o motorista. Não se preocupe, pagaremos todas as despesas. Hospedaram-se no hotel Lago Maggiore, no alto do Esquilino, a mais alta de 7 colinas romanas. Estavam assim a 20 minutos a pé do Palácio do Duce, e ao lado da estação de trem de Termini, a principal da cidade. Plínio havia passado meses preparando aquela viagem que se iniciou pelo Egito, em abril, seguiu pela cidade santa de Jerusalém, depois Turquia e ainda passaria por França, Alemanha e Portugal. Seus custos estavam sendo financiados por um amigo, o Alfredo Egídio de Souza Aranha. Alfredo era um advogado paulistano rico com profundo respeito intelectual por Plínio. Financiaria há pouco tempo depois um jornal para o político editar, o A Razão. Ambos faziam também parte da facção insatisfeita dentro do Partido Republicano Paulista. Consideravam a sigla por demais oligárquica, sem vontade de reformas, parte inerente de um regime que decaía a olhos vistos. Décadas depois, Alfredo Egídio seria também fundador do Banco Federal de Crédito, que nas mãos do sobrinho Olavo Egídio de Souza Aranha Setúbal se tornaria o Banco Itaú. Mas, para isso, ainda faltava muito. Naquele ano, as preocupações de Alfredo eram bem mais simples. Queria uma boa formação para o seu sobrinho, Joaquim Carlos. Aquela viagem era para ser uma aula viva de história, na qual Plínio Salgado, como preceptor, apresentaria ao rapaz o mundo onde havia nascido a civilização. Insatisfeito na Assembleia Legislativa, que percebia imutável, tentando terminar um romance, Plínio abraçou a oportunidade. Tinha ele também muitos planos. Pelo menos um movimento político europeu já mexia com a sua imaginação. Era a Action Française. Aqui lhes recomendo a leitura de uma tese de doutorado em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista de Marília, de 2012. O título, os autores são Barbosa, Jefferson Rodrigues, e o título Integralismo e Ideologia Autocrática Chauvinista Regressiva, Crítica aos Herdeiros do Sigma, publicado em 2012, 717. Eu acredito que esses trechos tenham sido retirados dessa tese. Mas, por tudo que havia lido, algo de interessante lhe parecia surgir na Itália ao redor da Carta del Lavoro. Aprovada em 1927, essa Carta do Trabalho
Ela mergulhava a fundo na economia para reinventá-la. A nação italiana é um organismo que tem fins, vida e meios de ação superiores aos dos indivíduos pelos quais é composta, individualmente ou em grupos. Afirmava já o artigo 1º. É a unidade moral, política e econômica realizada inteiramente no Estado fascista. E então seguia: a liberdade de organização profissional e sindical, mas somente o sindicato legalmente reconhecido e sujeito ao controle do Estado tem o direito de representar a categoria de empregados ou empregadores, determinava o artigo 3º. Até flertava com a livre iniciativa para Mussolini atrair o apoio dos industriais. O Estado corporativo considera a iniciativa privada no campo da produção um instrumento mais eficiente e útil da nação. A intervenção estatal na produção econômica só pode ocorrer quando a iniciativa privada está faltando ou é insuficiente, mas logo sem discrição impunha limites a essa liberdade. Os empregadores têm a obrigação de contratar trabalhadores registrados nos ofícios apropriados e têm o poder de escolher entre os membros da associação, dando precedência a afiliados do partido e os sindicatos fascistas de acordo com a sua antiguidade. Quem não fosse fascista com carteira de registro não tinha chance naquela Itália. Para Plínio havia uma lógica importante se desenhando ali. Nacionalista como era, brasileiro dedicado como se sentia, tentava imaginar como fazer para o país dar certo. Um país que, em plena república oligárquica, o frustrava tanto. Era preciso um método, e aquele, o inventado pelos italianos, parecia conseguir botar todo o país trabalhando a serviço da nação. E foi num almoço oferecido ao deputado pelo embaixador brasileiro no Vaticano, Carlos Magalhães de Azeredo, que, de repente, surgiu a chance. O embaixador conhecia o assessor de imprensa do governo e, embora muito difícil, sugeriu Lando Ferretti no sábado de 14 de junho, talvez houvesse uma abertura. O que os brasileiros não sabiam é que havia técnica naquele encontro. O premier italiano dedicava um bom pedaço do dia a conversas pessoais com aquela estavam no âmago de uma forma de fazer política. Ele contava com uma estrutura, a Segreteria Particolare del Duce, que oficialmente não pertencia ao Partido Fascista, tampouco ao governo italiano, e, no entanto, àquela altura já reunia mais de 50 pessoas. Seu trabalho criara a ilusão de que Il Duce era acessível, atento e preocupado. Os funcionários respondiam cartas, pensavam na imprensa diária histórias de dramas pessoais de seus visitantes e permitissem intervenções por vezes demagógicas. Mas, de um escritor estrangeiro ou não, percebeu durante uma audiência pessoal na mesa do premier um exemplar do seu próprio livro. Quem levou revistas ou outros materiais de leitura, mesmo que um tanto constrangido, se surpreendeu com a atenção que Mussolini dedicava ao conteúdo. Ninguém entrava em sua sala sem que antes o chanceler tivesse sido minuciosamente informado a respeito da pessoa, de seus interesses e, no caso de estrangeiros, de dados sobre o país de origem. Criava-se assim a ilusão do Mussolini sempre atento, que tudo sabe. Filho de líder político, criado dentro da política, agitador desde a adolescência, um homem que já chamava a atenção pela qualidade dos discursos antes de completar 20 anos. Benito Mussolini se preparava a vida toda para esse papel que exercia, já fazia 8 anos. Num tempo duro e austero, havia muito que o mundo não via um político com tal capacidade de sedução. Mussolini ou Plínio não tinham como saber, mas, por aqueles meses, o Duce estava no auge de seu poder. Nunca mais ele seria tão grande, nunca mais seu futuro pareceria tão promissor. Aqueles eram os últimos tempos de um ambiente tranquilo. Exatamente um ano antes, o premier havia sancionado, com o Papa Pio IX, o Tratado de Latrão. Em 1849, o grupo de revolucionários tomara Roma, que era governada por outro Pio, o IX. O bispo de branco deixou a cidade eterna vestindo batina preta como se padre ordinário fora. Um triunvirato assumiu seu comando. Revolucionários haviam destituído o Papa e, desde então, por 80 anos, a Igreja considerou Roma território ocupado pelo reino invasor da Itália. A questão romana, num país tão católico, ultrapassou inúmeros gabinetes, sem que ninguém conseguisse resolvê-la. E o Duce a resolveu, o homem que já passado dos 40 professara por bem mais que a metade da vida um ateísmo radical. Agora se dizia católico, e pelo tratado tornou o Vaticano um país soberano, governado pela Santa Sé, que também, sob seu comando, ganhou o Palácio de Castel Gandolfo e as 3 basílicas de Latrão,
Garantiu-lhe ainda o imposto anual que seria pago pelo Estado à Igreja. Pronto. Aqui ele sugere também um paper, um artigo, de Gundel Stephan, Duggan Christopher, The Cult of the Jews, Mussolini and the Italians, Manchester, Reino Unido, da Manchester University Press, de 2013. O que aquilo deu a Mussolini foi liberdade, o resto de Roma era a sua parte que a reinventasse. Era sua para que reinventasse, livre da igreja. E era esse o espírito da exuberância fascista que Plínio Salgado e seus amigos sentiram no ar. Estava nascendo a Terceira Roma. No início do século XX, o arqueólogo Rodolfo Lanciani conseguira detalhar um mapa da capital do século III. Criou assim a ideia da cidade qual um palimpsesto. Da mesma forma que os escrivães antigos raspavam pergaminhos com pedra-pomes para reaproveitar a folha e escrever o novo texto. Os palimpsestos. Lanciani via Roma. Uma capital de império apagada da história para que se erguesse sobre ela outra cidade. Foi esse conceito em mente que Benito Mussolini imaginou. E aqui menciona outro paper de Calles Aristotle, The Third Rome, 1922 a 1943. The Making of the Fascist Capital. Londres, Palgrave Macmillan, 2014. Então surgiu uma nova capital. A simbologia do tempo dos Césares lhe era importante. Desde que chegara ao poder em 1922, tivera muito trabalho. Primeiro, conviver com parlamentares ainda confusos, instáveis, que por certo lhe punham um risco ao cargo. Tantos premiers haviam caído e com tanta frequência. Depois, se estabelecer no parlamento domesticado, com meios pouco sutis, fazem então um primeiro momento de forma discreta, depois, ostensivamente, a troca de símbolos nacionais pelos de seu movimento. E o fascismo? Como se o Estado, nação, partido e líder fossem uma coisa só. Uma estrutura imposta primeiro pelo sistema educacional, também pelas moedas correntes, daí para selos e timbres e bandeiras, até a Carta del Lavoro. Com a formação do Vaticano, Mussolini terminou. A Itália era sua, Roma era sua. 1930 foi o primeiro ano em que ele tudo podia, no qual a Itália funcionava como um motor composto de peças bem torneadas. A Terceira Roma limparia vizinhanças inteiras, faria ressurgir dos escombros a cidade que os imperadores conheceram e seria completada por prédios imponentes do novo Estado. Quando chegou ao Velho Mundo em busca da civilização original, Plínio não estava de todo perdido. Procurava, sim, uma nova ideia para formar o país, para governar, para dar estrutura e uma nação que funcionava mal. No caso, o Brasil. Mas ele tinha uma pista com a qual simpatizava. O Action Française havia nascido na França na última década do século XIX. Ainda na esteira do caso Dreyfus, aquilo havia sido um drama político de marcar os tempos. Um jovem oficial do exército francês, que por ser judeu, virou bode expiatório por um crime de espionagem e alta traição. Caso que na carta aberta, J'accuse, publicada na primeira página de um jornal, Émile Zola registrou um dos mais importantes libelos contra a intolerância daquele período intolerante que estava para nascer. Dreyfus foi solto, a intolerância, porém, ainda havia de se impor. Injustiça reconhecida, o fato levou ao fortalecimento da esquerda, que por pronta resposta teve Charles Maurras, poeta provençal, um romântico regional tardio que assistia ao modernismo se insinuar. Maurras lia a filosofia dos antigos, mal passava da Renascença e percebia no pós-Revolução Francesa só decadência. Reconhecia a Santa Madre Igreja como guia e tinha por certa também, assim como por consequência, a monarquia. Mas não por lei natural, aquela antiga de que os escolhidos deveriam reinar. Maurras não era um homem do século XVII. Tinha os dois pés fincados no século XIX, indo para o XX, reconhecia nações, propunha-se racional. Mais que isso, um pensador, um intelectual.
Não queria de volta o absolutismo e endossava o capitalismo. Para ele, a monarquia simplesmente era parte da cultura francesa, era natural aos franceses, lhes oferecia um espírito de identidade e, portanto, conforto. Fora dela, quebrava-se a espinha cultural, rompia-se o sentido de ser. A proposta de Marat era a de um nacionalismo integral, contra-revolucionário. Propunha-se restauração do ser francês para o século XX que chegava. Que forte era aquela ideia de nacionalismo integral, integral por ser original, fiel à essência mais antiga da cultura. O fascismo e aquela Itália tão fascinante mexiam com a cabeça do jornalista brasileiro, que, como Mussolini, havia se feito político. O nacionalismo integral de Marat se coaduna com a identidade romana recuperada no Fácio. A identidade católica, às vistas de um Plínio católico, também lhe parecia combinar com a nova Itália. A diferença fundamental estava na concepção de Estado. A Action Française via um rei forte e pronto. Mussolini propunha algo diferente, um Estado corporativista que tudo organizava e fazia a engrenagem rodar. Se havia uma distinção entre franceses e italianos, é que Marat era só teoria. Já Mussolini, pura ação. O encontro com Mussolini foi apenas um momento histórico em que tomei a decisão, escreveu Plínio a um amigo, semanas depois, já em Paris. Em Roma, tudo nos convida à luta. A nossa personalidade cresce agressivamente entre os vestígios dos povos que passavam a vida lutando. Por tantos meses visitou tantos lugares. Teve até um encontro com o Papa, e era tão católico, mas nada mexia com ele mais do que o encontro com Euduce, um turbilhão de emoções. Uma manhã, no alto do Janículo, com Roma a seus pés, o Coliseu e o Vaticano, o Fórum Romano e as termas de Caracalla, o Aventino e o Palatino, e os palácios seculares que sobem e descem pelas colinas, eu senti uma saudade imensa do Brasil. E sentindo esse amor pela pátria, pensei que todas as marchas da cidade eterna e refleti sobre a necessidade que temos de dar ao povo brasileiro um ideal, que o conduza a uma finalidade histórica. Essa finalidade capaz de levantar o povo é o nacionalismo, impondo ordem e disciplina no interior, impondo a nossa hegemonia na América do Sul, que voltarei para combater esse combate cheio de entusiasmo. Aqui nesse capítulo consta também dados da carta de Plínio Salgado a Manuel Pinto. Foi em 4 de julho de 1930. Bem, esse capítulo aqui terminou. Sigo no próximo vídeo. Tchau, tchau.